E aí ficou é uma história muito boa, não esperava que eu fosse gostar, porque eu não conheço nada, eu basicamente não sou o público-alvo disso aqui. Algumas coisas me deixaram intrigado, assim, porque o Batman tem um tipo de conversa com ele que é como se eles fossem íntimos. Só que o mesmo fala que eles não se conhecem, então como que eles podem se odiar tanto? Né? E aí de onde vem esse ódio? A gente não tem essa explicação aqui. E, tipo, se você é um. O Batman talvez seja um justiceiro, alguma coisa assim. Você é um justiceiro, por que você vai ter ódio de alguém? Sendo que a sua função é meio que, tipo, você tem que resolver um crime ali e tal. Você está geralmente distante dos criminosos. E eu entendi, como eu só assisti o filme do Coringa com o Joaquim Fênix, a gente sabe o que foi feito ali. A gente meio que assiste o filme meio que justificando as atitudes do Coringa e a gente acaba meio que ficando com pena. E na verdade isso talvez seja uma coisa um pouco problemática, porque o Coringa não é bem isso. Aqui, né, sabe, que pra mim isso fica um pouco mais claro, assim, porque você percebe que o Coringa é meio que fruto do próprio meio, mas você não lê isso daqui tendo dó. E claro que pode ter um viés muito específico que faça a gente não ter dó do Coringa aqui ou não humanizar esse personagem. Mas o que acontece é que a gente vai entender as razões do Coringa, mas a gente vai entender ele como uma pessoa que não deveria estar fora da prisão mesmo, que é realmente alguém que precisa de algum tipo de correção. E eu estou falando de penitência. Com tudo que pode acontecer quando a gente fala desses assuntos, assim, a gente sabe que é diferente em cada lugar. Estados Unidos, então, ou Inglaterra, não sei exatamente onde que acontece essa história aqui, mas são diferentes daqui do Brasil. A gente sabe como aqui a coisa é bastante problemática, assim, os sistemas que a gente tem, né? Mas a gente não consegue ter dó do Coringa. E a gente vai meio tipo entrando nessa teoria do Coringa de que o homem comum seria frágil e basta um pouquinho mais de pressão para ele se quebrar. A gente vai entender que isso é muito mais sobre ele do que sobre, principalmente, a pessoa que ele tenta torturar, que é esse senhor, que eu falei que ele é um possível, um parente, de repente, do Batman, alguém que ajuda ele. Isso é muito uma coisa baseada nele mesmo, que ele parece que tenta colocar nas outras pessoas. Então você não sai tipo, ai, putz, agora eu entendi o verdadeiro motivo do Coringa, que dó dele. Não, eu pelo menos não senti isso. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco com o pé atrás com o Batman. Será que ele é tão bem intencionado assim? Às vezes não parece. Não é por ele ser o homem morcego, ele se vestir de preto, que ele fica mais obscuro, uma coisa mais misteriosa. Eu não vi pelo menos uma intenção clara no Batman. E claro, provavelmente porque eu não sou é, leitor assíduo das HQs Batman, mas eu não consigo acreditar no Batman. Tipo, ai, ele é a pessoa que a gente pode chamar pra resolver um crime. Tá acontecendo uma coisa aqui, vou chamar o Batman. Me gera um pouco de desconfiança, assim. Mas essa foi só a minha primeira experiência e foi muito boa. Não esperava gostar tanto, assim. Eu acabei lendo umas duas vezes, assim, para ter certeza do que eu tinha lido. A arte aqui é muito bonita. O Coringa aparece de um jeito interessante aqui. Às vezes ele é. Você percebe que ele é tipo um nada, um zero à esquerda, e ao mesmo tempo ele também parece um grandíssimo rei. Assim, ele tem uma certa imposição sobre as pessoas, mas ao mesmo tempo ele parece muito frágil, mais frágil do que as pessoas que ele julga serem frágeis. E o Batman aqui é muito engraçado quando ele aparece meio que na sombra, assim, o Batman caminhando pelas sombras, ou fazendo sombra por onde ele vai, assim. E tem muito mais coisa, assim, é uma história super curtinha, mas tem muito mais coisa aqui pra ler, pra ser descoberta, pra ser entendida. Se a gente pegar aquelas chaves de leitura do pessoal que estuda essas coisas de cultura pop, cultura nerd, né? Tem, tem algumas questões, né? O Coringa é uma pessoa que se pinta, maquiagem, então
de uma certa forma, talvez, eu não sei se alguém já fez esse tipo de leitura, eu ainda não fiz, mas de uma certa forma, quem faz esse tipo de coisa? Quem seria uma pessoa que se veste de uma certa forma, né? E pinta o seu rosto, usa batom, né? Pinta o cabelo para aparecer de uma outra forma, né? Eu não sei se isso seria tipo a forma normal do Coringa, mas se você pensar se você trouxer a história da HQ para a realidade, você vai ter uma pessoa pintada, né? Um homem com a cara pintada, assim. Então, quem é esse tipo de pessoa na nossa sociedade? E ele é posto como vilão aqui. E ao mesmo tempo, quem seria o Batman na nossa sociedade? O Batman provavelmente é uma pessoa que tem posses e ele faz justiça. Será que a gente acreditaria mesmo nele, assim? E a velha coisa que eu acho que é o que tem, assim, em qualquer coisa da cultura pop europeia ou norte-americana, que é a crítica ao capitalismo, ou ao sonho americano, ou de repente um endossamento disso. Muita coisa para mim, para eu entender agora em duas vezes que eu li, e da mesma HQ, sem ter lido mais histórias do Batman, do Coringa, ou até de repente de super-heróis, né? Mas eu acho que por enquanto é isso. Foi muito boa a experiência. Eu precisava fazer um vídeo para registrar isso aqui, porque acho que é a coisa mais diferente que eu já li em uns, sim, 3 anos, vai? No sentido de eu sempre vejo as pessoas comentando super-heróis e coisas assim, né? E eu nunca me interessei e eu tô começando a desenvolver o interesse por esse tipo de história, de material, de arte, né? Que pra mim é uma parte da literatura, ou não, muita discussão sobre isso, mas que eu queria conhecer. Eu já li Sandman, por exemplo, e eu gosto bastante das HQs. Eu já li, não, eu tô lendo. Eu gosto bastante das histórias que tem ali. E vez ou outra eu pego alguma HQ pra ler, mas que não é de super-herói, é de qualquer outro tipo de assunto, de outros artistas, né? Mas foi a minha primeira experiência e foi muito bom.